porque não estavam sabendo da festa dos tabernáculos, não estavam sabendo. Aí, por que isso então? Porque estão totalmente desconectadas desses meios de informação, e um dos meios de informação importantíssimo é esse grupo de membros. Então não tem problema, se você quer sair, você tem toda a liberdade para isso. Porém, nós como pastores vamos ficar limitados, no sentido de pastoreamento da sua vida. Amanhã ou depois você está passando por algum problema, alguma informação importante que você precisa receber, você vai ficar limitado, porque você está se desvinculando desse grupo. E outra coisa, não é um grupo que enche de informações, não, são grupos, são 2 grupos, né, que nós formamos, porque tem um limite de grupo a ser formado, um limite de pessoas. Então são 2 grupos, mas todos eles como membros da El Shaddai, e você só recebe informações do pastor, não é para ser cheio de outras informações, é informações do pastor. Talvez você fale assim: ah, pastor, o senhor está falando alguma coisa assim que eu não concordo. Paciência comigo. Ah, não gostei do que o senhor falou. Paciência comigo, me perdoa. Exerça a sua paciência, sua longanimidade para comigo, né? Então, se você tem essa intenção de sair do grupo, não tem problema, mas porém você vai ficar limitado. E uma das informações foi sobre o livro do pastor Danilo. Nós estamos fazendo uma segunda remessa com aquele desconto. O livro é quase R$40, nós estamos conseguindo com desconto. E se você tem interesse então em adquirir o livro do pastor Danilo, entre em contato com a secretaria para a gente fazer então esse pedido, tá bom? Quantos aqui estão em dia com a leitura da Bíblia? Deixa eu ver, quantos estão em dia? Fica de pé quem está em dia aí, deixa eu ver, fica de pé quem está em dia com a leitura da Bíblia. Hoje nós vamos falar da palavra, e eu queria muito que você, estivesse, fica de pé, não pedi para sentar, fica de pé. Eu queria muito que você participasse agora desse sorteio. Esse sorteio vai ser só para os que estão presenciais, só para os presenciais, a vantagem de estar aqui, ao vivo e a cores. Então eu quero sortear aqui um livro para você. Você está em dia, não está, bebê? Tá, então fique de pé, fica de pé também. Não, vamos dar oportunidade para você também, fique de pé. A pastora Sandra. Então, Adriano, vai lá para dentro, para você não saber quem é quem aqui. Então vamos lá, vou distribuir os números aqui, tá bom? Distribuir os números. Você, parabéns para você que está de pé, viu? Você é o orgulho do pastor Carlinho. Fico muito feliz com você. Então vai, você é o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você aqui, 6. E aí lá na porta, 7. À medida que eu te dei o número, você pode sentar, porque quando eu te dei o número, 7. Doutor, você também está? 8, 9, 10. De saia, tá? Está encostado aí, 10, tá bom? Ih, falei de saia. Você tá? 11, 12. Mais alguém aqui? 12, 13. 13, de 1 a 13. Vamos lá, Adriano. Pode vir, de 1 a 13. 7. Quem que é o 7? Ei, Marilu, vamos aplaudir a Marilúcia. Aleluia. Tá aí, Marilúcia? Olha, semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Que Deus abençoe você, viu? Oh, bênção. Então, olha só. Semana que vem nós vamos sortear mais. Você não está em dia com a leitura da palavra, não, irmãos? Então corre lá, Pessoal, nós temos batido sobre esses princípios da disciplina do cristão, Leitura da palavra, oração. Pastora Sandra falou aqui sobre o bambu, mas o que firma o bambu não é visto, está nas raízes, E esse tempo com Deus são raízes. Quero te desafiar. Talvez você não esteja fazendo parte do relógio de oração. Vamos fazer um desafio aqui para a gente preencher as 24 horas. Vamos fazer um propósito aqui do dia 8 ao dia 15, nós orarmos pelas eleições da nossa cidade. Vamos fazer esse propósito. Domingo que vem nós vamos ver se a gente preenche. Durante essa semana vai passando o seu nome, vamos ver se a gente preenche. Irmão, se nós tivermos 48 pessoas orando meia hora, pronto. Não é uma coisa assim extraordinária. 48 pessoas, aqui nós temos mais do que isso. 48 pessoas
Pastor Carlinhos, às vezes aquele horário eu posso na segunda e na terça, não tem problema. Já são horas que estão sendo preenchidas. Mas faça isso, porque esse tempo do relógio de oração nos mostra o termômetro. Como é que a igreja está? Está orando? Não está? Às vezes você entra no relógio de oração, tem gente lá que orou 2 horas. Para que você vai se comparar com essas pessoas? Não tem necessidade. Por exemplo, por que você vai se comparar a mim? Eu sou pastor, meu tempo integral é servir ao Senhor. Você vai olhar minhas horas de oração lá, não tem por que você orar o tanto que o pastor ora. Por quê? Porque você tem o seu trabalho. Eu fico impressionado, por exemplo, quando eu vejo uma Cíntia, por exemplo, está lá a Cíntia, orou meia hora, eu fico impressionado com isso, porque a Cíntia, ela tem que acordar cedo, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela é funcionária, porque se fosse a Luciana eu falaria assim, não, é profissional liberal, né? É o Horácio, é um profissional liberal. Não, mas a Cíntia é uma funcionária. Aí ela vai lá, meia hora de oração. Isso é extraordinário. Extraordinário. Mas então eu quero te desafiar. Vá lá no relógio de oração, coloque o seu nome, vamos preencher. Se nós tivermos 48 pessoas, meia hora, a gente cobre as 24 horas. Se nós tivermos 70 horas, 70 horas não, 35 horas, mas são 70 horas. Se nós tivermos 35 horas de oração, ou seja, 70 pessoas orando meia hora, 35 horas de oração, nós temos mais de 1000 horas de oração por mês. 70 pessoas orando no dia. Irmão, será que isso é muito? Será que isso é muito? Eu não sei se o pessoal tem como aí, eu acho que, não, acho que por aqui tem, né? Meu computador está online. Está online. Se nós abrirmos aqui no site da iHope, vamos ver se a gente consegue. Olha só. Olha só, essa igreja nos Estados Unidos, não deu, está fora do ar, que não está online não. Pensei que meu computador estava online. Mas essa igreja nos Estados Unidos, todo dia que você entrar, qualquer hora, de madrugada, todos os dias, ela está em oração. E outra coisa, tem uma equipe de louvor e de adoração, adorando 24 horas. Você já pensou uma coisa dessa? Essa carta escrita aqui, olha. Quantos creem que a carta escrita pode ter aí, olha, vamos crer assim, olha, 500 membros, só músicos, você crê? 500, aí você pega esses 500 e divide, vamos colocar assim, umas 2 horas de ministração, 2 horas, 1 hora que seja de ministração, não vai pesar para ninguém, todos vão adorar, e nós vamos ter 24 horas de adoração ao nosso Deus incessante, irmão. Quantos creem que isso traz avivamento? Isso traz avivamento. Então, se nós não conseguimos isso agora, né? Vamos sonhar. Sonhar não paga imposto, graças a Deus. Vamos sonhar com carta escrita assim, ó, só de membros do carta escrita, não é membro da igreja não, só de membros do carta escrita, 1000 músicos, você crê em 1000 músicos? 1000 músicos adorando o Senhor, glória. Aí você vem, aí está aberta, a igreja está aberta, vamos crer numa igreja que vai estar com a porta aberta 24 horas, você crê? Vamos crer, vamos sonhar, irmãos, sonha comigo aí, deixa eu ver, quem que está sonhando comigo? Levanta. Uma igreja aberta 24 horas, aí o irmãozinho está lá, perdeu o sono, ele fala assim, eu vou para a igreja, que abrir internet o quê? Vou para a igreja, vou passar um tempo, os irmãos estão lá adorando, eu vou lá, aí você vem para a igreja, tem um tempo de adoração na presença do Senhor, meu Deus, que coisa extraordinária. Quantos querem sonhar? Vamos sonhar. Agora, o que nós temos é isso agora, vamos ser fiel no pouco, e o que vai acontecer, irmãos? Sobre o muito, Deus nos colocará. Então eu quero, pelo menos nessa semana que antecede as eleições, nós intensificarmos as orações, pelo destino da nossa cidade, né? Nesse tempo, nessa meia hora, você vai interceder por Araguari, pelo destino político da nossa cidade, você vai interceder pela vida do Fabinho, que está se propondo a essa candidatura, você vai interceder por uma outra cidade que Deus colocar no seu coração, interceda por uma outra cidade, uma cidade de um parente seu, coloca uma cidade também, além de Araguari, na presença do Senhor, ore por Minas Gerais, e ore também por um outro estado brasileiro, ore pelo Brasil,
Ore pela Europa. Nós estamos vendo aí a Europa passando por uma segunda onda da pandemia. Que coisa terrível, irmãos. Que coisa terrível. E eu fico vendo, sabe, eu fico meditando nisso, né? Pode ser que não tenha nada a ver, sejam especulações totalmente humanas, mas eu olho lá no mapinha e eu vejo os países da África. São países com muito menos recursos, pessoas extremamente pobres, e os países da África não estão passando por isso que a Europa está passando. Como que pode uma coisa dessa? Então, quem sabe Deus está mexendo. É lógico que isso não é uma ação da vontade de Deus, mas é da permissão de Deus. E quem sabe Deus está mexendo com esses países para quebrar a arrogância, para quebrar a autossuficiência. Eu fico vendo, a África, os países da África já eram para ter sido eliminados, porque o recurso financeiro para colocar respiradores, para colocar UTIs, móveis, meu Deus, eles não têm. E você vê lá que eles estão praticamente preservados, os países da África, praticamente preservados. Aí você vai lá na Europa, segunda onda, pauleira de novo. Você vai para os Estados Unidos, o país com maior índice de contaminação. Talvez Deus está querendo mexer no hemisfério norte aí, mexer nas estruturas das nações, porque o Senhor está voltando, o Senhor está vindo, para que as pessoas se arrependam. Então, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos interceder, né? Tem um recado aqui muito tremendo, que a irmã Zilar, lá da Casa Lar, recebeu alta hospitalar. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, né? Recebeu alta, glória a Deus. A irmã Zilar estava praticamente desenganada, né? Lá da Casa Lar, e Deus deu alta a ela, guardou a vida de outras pessoas. Ana Paula entrou em contato comigo, Deus restaurou a vida dela também. E assim o Senhor vai operando mediante a intercessão, esse bambu que declina, que vai ao chão, mas que se levanta no poder de Deus, na unção do Senhor. Você crê nisso, irmãos? Em nome de Jesus, eu quero falar hoje um pouquinho sobre a palavra de Deus, fonte de toda a verdade, porque nós estamos meditando sobre isso, né? Sobre Jesus ser aquele que veio cheio de dois fatores, duas forças binárias importantíssimas. Ele veio cheio de duas coisas. O que ele veio cheio de quê, irmãos? Cheio de graça e de verdade. Esse equilíbrio, esse fator que equilibra, que torna Jesus esse equilíbrio de Deus para as nossas vidas, graça e verdade. Falamos já sobre a graça, temos falado sobre verdade. Em relação à verdade, nós falamos que existem três elementos que transferem a perfeita verdade de Deus, a plena verdade de Deus. Jesus é a verdade. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade. O Espírito é a verdade, porque Jesus falou: Ele será o Espírito da verdade. Ele virá como o Espírito da verdade. Ele guiará vocês em toda a verdade. Então nós temos o próprio Jesus, que é a palavra, nós temos o Espírito Santo e nós temos as Escrituras. Quando Jesus vai orar, ele vai interceder pelos seus discípulos, né? Então esse é o terceiro fator. Primeiro é Jesus, segundo é o Espírito Santo. Agora nós vamos falar sobre a palavra. Quando Jesus está intercedendo pelos discípulos, antes de ser crucificado, em João capítulo 17, no verso 17, ele transfere esta expressão, ele expressa isso. Olha só o que ele expressa, ele diz assim: Pai, santifica-os aonde? Na verdade. Aí ele explica: a tua palavra é a verdade. Então o que Jesus está pedindo? Para que os discípulos sejam santificados na palavra. Sim ou não? É isso? Vamos fazer a conexão aí, né? Aquela conexão matemática: A igual a B, B igual a C. Então A igual a C, não é assim? A igual a B, B igual a C. Então A igual a C. Então santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo para o Pai? Santifica-os na palavra. Então a palavra de Deus é fonte não só de libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará, mas também de santificação. E Deus está preparando um povo santo. Pedro diz assim: olha, sede santos, porque Ele, o Senhor, é santo.
Como conviver com Deus Santo na contaminação? Não há possibilidade, não cola, não combina. A santificação é algo fundamental na minha vida, na sua vida, para que nós possamos caminhar com esse Deus, para que nós possamos nos encontrar com Ele, porque a Bíblia diz assim, sem santidade, o que vai acontecer? Ninguém verá o Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Então nós precisamos ser santificados, Existem 3 elementos que nos santificam. Quantos elementos, irmãos? 3 elementos que nos santificam, estão ali. O primeiro deles é o quê? O sangue. O sangue de Jesus nos santifica. Segundo deles é a água. Nós vamos falar que essa água está relacionada à palavra, daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Então o segundo elemento que santifica é a água, e o terceiro elemento aí que santifica é o Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo vem com um elemento fundamental de purificação, que é o fogo. Pastor Horácio mencionou isso aqui, que o ministério, e não é só o ministério, as nossas vidas são tratadas por Deus pelo fogo. Então o sangue purifica, a água purifica e o Espírito Santo purifica. Ele nos santifica para o Senhor, para Deus. Vamos ver como o sangue nos santifica. Olha só a passagem, Hebreus capítulo 13, verso 12, o autor de Hebreus vai dizer: por isso foi que também Jesus, para o quê? Para fazer o quê? Para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, o sangue santifica, repita isso comigo, diga: o sangue santifica. Então o sangue de Jesus, ele santifica as nossas vidas, independente de sermos perfeitos. Deus não está falando de perfeição aqui, Ele está falando da possibilidade de eu e você, mesmo como pecadores, sermos aceitos por Deus, não pelo nosso sacrifício, impossível, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus. Cheguemos-nos, pois, com ousadia diante dele, por meio de quê? Pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, pelo seu sangue. Então, através do sangue de Jesus, nós podemos ter acesso, porque Ele nos santifica. O sangue santifica. Agora, olha só o fator água. Diz aqui o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para quê? Para que a santificasse. Como? Tendo-a purificado por meio da lavagem da água. Veja bem, agora não é o sangue, é a água, é outro fator. E o que essa água é? Ele diz: lavagem da água, que é a palavra. Então a palavra de Deus é água do Senhor para santificar a minha e a sua vida, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então um dos elementos que purga as nossas vidas é o sangue. O outro elemento é a água, que nós estamos vendo aqui, que é a palavra de Deus. A palavra limpa, a palavra santifica. E o Espírito, segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, ele diz: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, por meio do quê? Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então o Espírito tem essa agência em nossas vidas, de nos purgar, de nos purificar, de nos santificar. Por isso ele é chamado Espírito Santo. Por isso ele é chamado Espírito Santo. Escute, Deus não quer que eu e você sejamos santos para receber o Espírito. É recebendo o Espírito que podemos ser santos. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, não espere ser santo para receber o Espírito. Não, fale para Deus: Senhor, eu sou um baita de um pecador, eu sou uma encrenca, eu não sei como é que a minha esposa me aguenta, me enche do teu Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo é a nossa salvação, irmãos. Então, muitas pessoas têm receio de serem cheios do Espírito, que falar: mas eu sou tão falho, tão limitado. Não, é por isso mesmo que nós precisamos do Espírito Santo. Agora, Luciano Subirá, em um dos seus livros, ele vai colocar um detalhe que eu achei muito interessante, nunca tinha parado para observar esse detalhe. Ele diz o seguinte: olha, o pecado, ele pode até ser realizado por ignorância, mas ele sempre será um ato voluntário. Ele explica: eu posso até errar
por ignorância, não sabia que aquilo era errado, mas ele sempre será um ato voluntário. Vamos entender aqui, porque o pecado é transgressão de um mandamento. O pecado é transgressão de um mandamento. Então vamos entender um mandamento assim, muito simples, né? Para a gente, como crianças, assim, pegar esse conceito. Então está escrito lá, não pise na grama. Então tem um mandamento, não pise na grama. Então, você não viu a placa, você não viu, e você passou pela grama, mas a intenção de passar foi voluntária, você quis passar pela grama, ainda que você não tinha conhecimento daquilo que era verdade, ou seja, do mandamento em relação a não passar pela grama. Quantos estão entendendo? Então, toda quebra de mandamento, ela é voluntária, ainda que seja pela ignorância, mas ela é cometida de forma voluntária. Agora, existe a impureza, nós somos muitas vezes contaminados por coisas de forma involuntária. Muitas vezes nós somos contaminados por um ambiente, pastor Elton acho que falou sobre isso aqui ontem, né, pastor Elton? Nós somos contaminados por um ambiente, ele citou até uma história, um momento que ele vivenciou lá no bairro lá, na vizinhança, estava tendo uma briga, e ele escutava a música, e a música dizia, está dominado, está tudo dominado, e enquanto essa música estava tocando, o pau estava quebrando e tal, e ameaça de morte. Aí a música acabou. Quando a música acabou, parece que o ambiente foi acalmando, e as coisas foram cessando. Então escute, muitas vezes um ambiente pode nos contaminar, e nós não fizemos nada por isso, é algo que é involuntário. Então veja bem, preste atenção, aí entra a diferença entre o sangue e a água nesse aspecto, porque o sangue ele lava o pecado, a palavra de Deus ela revela as verdades sobre a nossa situação, mas só o sangue de Cristo pode nos lavar dos pecados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Só o sangue de Cristo. O conhecimento da verdade pode me preservar do pecado, mas lavar-me do pecado só o sangue. Agora, a água, ela pode me lavar dessas contaminações. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ela pode me lavar das contaminações. Então existem contaminações, essas impurezas, que nós muitas vezes adquirimos no dia a dia, e adquirimos de forma involuntária, e se nós não prestarmos atenção, isso vai se tornando, como o autor de Hebreus fala no capítulo 12, verso 1, ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aliás, antes ele fala o seguinte, é esse o versículo, ele fala assim, tendo pois a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É o verso 1. Aí depois ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e tal. Aí o que o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, está nos ensinando aqui? Que não só o pecado prende as nossas vidas, mas pesos podem nos prender. E aí esse peso não é um pecado específico, mas é uma contaminação, é algo que vai envolvendo as nossas vidas, e se nós não prestarmos atenção nisso, nós podemos não só paralisar a nossa vida cristã, retroceder e voltar ao pecado. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. Por exemplo, a figura do tabernáculo está aqui. Olha só que interessante, a figura do tabernáculo. O primeiro elemento quando você entra no tabernáculo é o altar de holocausto, porque você não pode entrar na presença de Deus sem a purificação do sacrifício, sem o derramamento de sangue. Então não há possibilidade de nós termos nenhum acesso a Deus sem o sacrifício de Jesus. Pronto, é o altar de holocausto. Porém, depois desse elemento você tem a pia de bronze, ela é água. Aqui fala não só da experiência do batismo, que nos inicia na trajetória da nossa nova caminhada em Deus, mas também da ação da palavra de Deus como água, lavando as nossas vidas, para que então possamos entrar dentro do tabernáculo, que é aquele recipiente lá no fundo. Então nós só podemos entrar dentro do tabernáculo ao passarmos pelo processo de purificação pelo sangue, e também pelo processo de purificação pela água. Então a palavra de Deus, ela lava. Repita isso comigo, diga: a palavra de Deus nos lava. Jesus falou assim, olha, para os discípulos, no capítulo 15 de João, verso 3, vós já estáis limpos pela
palavra que vos tenho falado. A palavra lava. Irmãos, não troque a palavra de Deus, seja ela proferida, anunciada, audível, proclamada, pregada, como você está aqui nessa manhã. Essa palavra, esse ambiente, ele nos purga. Talvez nós não estejamos percebendo isso, mas há uma dimensão de higienização, há uma dimensão de asepsia de Deus nas nossas vidas, num momento como esse. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está ouvindo a palavra, e essa palavra penetra em nós, e nos purifica, nos santifica. Agora, o que ela faz? Essa palavra, Jesus está dizendo que essa palavra que eu disse para vocês, essa palavra que eu proclamei a vocês, ela vos lavou. Mas se nós voltarmos 2 capítulos, ele vai estar lavando os pés dos discípulos. Quantos se lembram desse momento? Você já leu isso. Ele vai estar lavando os pés dos discípulos. Ele está lavando os pés e tal, e chega até Pedro. Quando chega em Pedro, Pedro fala: não, o senhor não vai lavar os meus pés. Pedro fica super constrangido com aquilo. E aí Jesus diz assim: se eu não lavar os teus pés, o que vai acontecer? Você não tem parte comigo. Então era uma aliança que estava sendo feita. Não é só um ato físico, é um ato profético. É fazer com que os nossos pés caminhem sob a palavra de Deus, que é água. Por isso o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105, o que diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Aí Pedro fala assim: não, então se é para lavar os pés, lava-me por completo, não é verdade? Me lava por completo. Aí Jesus falou assim, declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, ou seja, quem já está limpo, e aqui principalmente limpo pelo sangue, limpo pela aliança com Cristo, quem já está limpo, que já tem uma aliança com Deus, que já passou pelo batismo, que já tem um compromisso com o Senhor, quem já está limpo, quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais todo está limpo. Então presta atenção, Jesus está dizendo que nós estamos limpos, o sangue nos limpa. Quantos creem que o sangue nos limpa? Nos limpa, irmão, somos limpos. Mas Ele está nos dando uma advertência: nunca esqueça de lavar os pés. Então aqui não é uma região física, é uma situação que nós temos. Jesus disse: vocês estão limpos, vocês estão lavados, mas vocês nunca podem esquecer-se de lavar os pés. Então ele está trazendo algo cultural, né? Todos os viajantes chegavam, lavavam os pés. Por que isso? Porque quando eles saíam para fora, eles se enchiam de contaminações. Por que os pés? Porque é aquilo que está mais próximo à terra. Se nós não cuidarmos, esse mundo vai nos envolver novamente. Por isso o apóstolo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o que tem no mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não vem do Pai, mas vem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, palavra, aquele que faz a vontade de Deus, o que acontece com ele? Permanece para sempre. Irmãos, quantos estão entendendo isso aqui? Isso é muito sério. Então não é porque eu já fui batizado, não é porque eu já tenho Cristo Jesus na minha vida, não é porque Ele já lavou-me com o seu sangue, que eu posso me descuidar, que eu posso baixar a guarda. E aqui não significa em si estar em pecado, mas estar em um ambiente que contamina. Porque estar em pecado precisa se passar de novo pelo processo da purificação pelo sangue. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mas aqui eu estou dizendo, não de um cometer pecados, mas de um ser contaminado por um ambiente. Por exemplo, a Bíblia não diz especificamente: não ouvirás a música do mundo. Não tem isso. Pastor Carlinhos, se eu escutar uma música do mundo, eu estou em pecado? Não tem nenhuma regra que está dizendo isso na palavra de Deus. Eu vou estar pecando. Não, de jeito nenhum. Porém, naquela canção que aparentemente
é inocente, porque tem muitas que explicitamente, se eu e você ouvirmos, nós vamos estar pecando, sim ou não, irmãos? Hoje em dia tem música, se eu e você estivermos ouvindo aquela música, nós estamos em pecado. Fica muito explícito isso, mas você não sabe, uma música até bonita, uma letra até bonita, aí você fala, não tem problema de ouvir. Então, há um pecado nisso? Nenhum. Mas corre-se um risco de eu e você sermos o que, gente? Contaminados. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Isso é muito sério. Então, escute, a palavra de Deus é esse banhar de Jesus nos nossos pés. A palavra de Deus, ela lava, é como Paulo falou em relação à igreja. Jesus veio lavando a igreja com água da palavra, para que nós sejamos cada vez mais santificados pelo Senhor. Então a verdade, ela promove essa santificação. Então veja a importância da palavra. Se o sangue me lava do pecado, a palavra, ela me preserva do pecado. Vamos repetir essa frase? Vamos repetir essa frase que o Senhor colocou no meu coração? Vamos lá. Se o sangue me lava do pecado, a palavra me preserva do pecado. Quantos entenderam a diferença? Então, olha só, o sangue, ele é a cura de Deus para quem está contaminado com o pecado, para quem está morrendo pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Então, o sangue é a cura de Deus. A pessoa está morrendo, é a cura. Ele foi picado pela serpente. O sangue é como o Jesus lá, é a serpente de bronze. Você olha e você é curado, porque o seu destino é a morte. Agora, a palavra, aí eu fui curado, fui. Agora, o que eu preciso fazer? Me preservar para não pecar, para que eu não volte à prática do pecado. A importância de eu receber em mim todos os dias uma porção do banhar da palavra de Deus. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, verso 11. O que ele diz lá, irmãos? Guardo no coração as tuas palavras, para quê? Para não pecar. Então, se o sangue é remédio, a palavra é prevenção. Vamos repetir essa frase também? Diga, o sangue é remédio, mas a palavra é prevenção. Agora eu pergunto para você, é melhor prevenir ou remediar? É melhor prevenir, irmãos, é melhor prevenir. Então nós precisamos amar a palavra de Deus. Eu não posso meditar na palavra por obrigação, ainda que se eu fizer assim, é melhor do que não fazer. Se eu ler a palavra por obrigação, é melhor do que não ler, mas não é esse o desejo de Deus para nós. O Senhor quer que amemos a sua palavra. Como eu amo a tua lei, o salmista diz, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia. Eu amo a tua palavra. Quantos amam a palavra do Senhor? Dê um aplauso a Ele nessa manhã. Nós amamos, nós precisamos amar a palavra de Deus. A pastora Sandra pediu para você me esperar só um pouquinho, que hoje o culto foi demais, ela passou um pouquinho do tempo. Escute isso aqui, olha, Dwight Moody. Dwight Moody vai dizer isso para nós, presta atenção, olha o que ele fala para mim e para você. Ou este livro me afasta do pecado, ou o que vai acontecer, irmãos? O pecado vai me afastar desse livro, uma das duas coisas vai acontecer. Então, eu não estou dizendo que eu e você estejamos no pecado, mas se eu e você estamos nos afastando desse livro, nós estamos nos aproximando do pecado. Pense sobre isso. À medida em que a palavra de Deus, ela fica num canto empoeirada, eu não medito, eu não busco, eu não ouço. Hoje tem tantas formas, pastor Carlinhos, eu não consigo mais ler minhas vidas. Então escuta, irmão, bota lá um áudio, escuta a palavra, mas não só escuta por escutar, medita, reflita, pare, pense. Hoje nós temos elementos infinitos em relação à possibilidade de meditar na palavra. Se nós nos esquecermos da palavra, nós nos distanciarmos dela, nós vamos nos aproximar do pecado, é fatal. O apóstolo Paulo desafia a igreja de Colossos, e o desafia para mim e para você. Ele diz de uma forma simples e objetiva: habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Ele está dizendo, habite, ele não está dizendo habite a palavra de Cristo, ele está dizendo ricamente. O que é ricamente, irmãos? O que é ricamente? É com abundância, é com consistência, é sem falta, é transbordante. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ame essa palavra, encontre lugares no seu coração para que essa palavra penetre, esteja abarrotado da palavra de Deus, porque onde a palavra de Deus está, a verdade está, e onde a verdade está, o engano não prevalece, o diabo não pode prevalecer. Irmãos, a palavra de Deus é o que diz Hebreus? Espada de dois gumes. Dois gumes fala de dois fios, duas navalhas, duas possibilidades de corte. Então escute, a palavra de Deus, ela não só me cura, ela me liberta, ela me sara, ela me santifica, ela me salva para aquele que nela confia, como também ela destrói tudo aquilo que seja engano, mentira, seja na minha vida ou contra a minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, como Jesus venceu Satanás? Como que ele venceu Satanás? Pela espada, pela palavra. A palavra de Deus, ela é tanto bisturi, vamos entender esse fio aí, bisturi para operar, para retirar de mim o que não presta, quanto arma de guerra para vencer aquilo que vem contra a minha vida. Espada de dois gumes. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: esteja como obreiro preparado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem o que? A palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. Nós precisamos manusear essa palavra, sermos hábeis nessa palavra, porque se isso não acontecer, o diabo vai nos enganar. Jesus venceu Satanás pela palavra, e muitas vezes podemos estar sendo derrotados por não conhecê-la. Já falamos sobre isso, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Então qual é a minha e a sua responsabilidade diante dessa palavra? Principalmente você que conhece Jesus, escuta, Ele tem te dado a palavra precisa habitar ricamente em nós, mas nós temos uma responsabilidade, não é só para mim, a palavra não é só para mim, a palavra precisa ser proclamada, proferida. Bem-aventurado, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, dos que proclamam as boas novas, dos que pregam a palavra. Quão formosos são os pés dos que proclamam a palavra. Então o Senhor tem dado a você e a mim salvação, para que possamos proclamar essa salvação. Deus tem aberto os nossos olhos, para que sejamos instrumentos a abrir os olhos das outras pessoas. E aí Jesus fala sobre aqueles que eram os intérpretes da lei, aqueles que tinham a regência da lei. Ele fala assim: ai de vós intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. A palavra aqui no original é gnosis. Vocês tomaram a chave da gnose, do conhecimento. Aqui fala de um conhecimento revelado, de um conhecimento profundo. Então vocês tomaram a chave do conhecimento, vocês tomaram a chave da ciência, contudo vós mesmos não entraram. Vocês têm a chave, vocês não entraram, e pior, o que aconteceu, irmão? Vocês impediram aqueles que queriam entrar. Diga comigo, misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção, olha só. Tiago fala assim, tornai-vos, pois, praticantes dessa palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, a palavra precisa ser conhecida, a palavra precisa ser experimentada, mas a palavra, ela precisa ser praticada. Olha só o que o Dwight Moody vai dizer mais uma vez. Olha o que ele diz para mim e para você. De 100 homens, um lerá a Bíblia. Eu estou vendo aqui mesmo. Então ele já nos alertava. Ele já está me alertando, pastor Carlinhos, fica tranquilo, é assim mesmo. De 100 homens, um lerá a Bíblia, e 99 vão ler quem? O cristão. Por isso nós precisamos orar pelo Fábio. Sabe por quê? Porque se ele ganhar, irmãos, é aí que nós precisamos orar por ele mesmo. Porque ele deverá ser ali dentro, sem abrir a boca, a palavra de Deus naquele lugar, a luz naquele lugar, o sal naquele lugar, proclamação de Deus naquele lugar.
Eu e você, onde nós estivermos, mesmo sem palavras, precisamos pregar a palavra do Senhor, declarar a palavra de Deus com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa conduta. As pessoas estão de olho em nós, de olho em nós. As pessoas sabem quem nós somos. Nós estamos promovendo salvação ou escândalo? O desafio de Jesus para mim e para você é: mas quem pratica, o pessoal do louvor pode subir, mas quem pratica a verdade, a palavra da verdade, quem pratica essa palavra, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela tem medo da escuridão? Ela tem medo da luz? Não. Aliás, ela vem para a luz. Por que ela vem para a luz? Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu quero desafiar você a ficar de pé nessa manhã. Eu quero orar para que nós sejamos homens e mulheres cheios de graça, onde o sedento, o faminto, o pecador encontrará na minha vida, na sua vida, recôndito, encontrará em mim e você braços abertos. Não tenha medo de se assentar com o publicano, não tenha medo de abraçar as pessoas. Lógico, nós estamos num tempo de afastamento, mas eu digo afastar, muitas vezes nós não somos carinhosos com palavras, com gestos. Não tenha medo, seja gracioso com as pessoas. Que Deus te encha de graça nessa manhã, encha de graça, mas não só isso, Deus te encha de verdade. O Senhor faça de você uma pessoa que viva Cristo, uma pessoa que seja cheia do Espírito da verdade, uma pessoa que medite de dia e de noite na palavra da verdade, na palavra da verdade. Espírito Santo, faz de nós, faz de cada um de nós instrumentos da tua verdade, instrumentos da tua verdade, cheios de graça e de verdade. Que onde nós passarmos, a luz do Senhor resplandeça, enganos sejam desfeitos, mentiras sejam quebradas, arruinadas, em nome de Jesus. A verdade prevaleça, a liberdade seja expressa, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade, liberdade do Senhor, cura, transformação, santificação, santificação. O Senhor está preparando uma noiva para Ele, irmãos. A volta dele está próxima, a volta do Senhor está muito perto. Deixa o Espírito te santificar, deixa a palavra te santificar, deixa a palavra lavar você, deixa o sangue do Cordeiro cobrir a sua vida nessa manhã. Vamos adorar com uma canção, antes de nós terminarmos esse tempo. Vamos adorar ao Senhor. Obrigado, Espírito, obrigado, Senhor. O que posso dizer? Santo, Santo, Santo. Diga isso para o Senhor nessa manhã. O que posso fazer?